E aí, você já sabe qual é a igreja verdadeira? Não sabe? Então você assiste esse vídeo até o final que você vai saber. Até porque você não pode ficar frequentando uma igreja sem nem saber se ela é a verdadeira. Vai que ela não é. Vai que ela é uma igreja errada. Parece irônico, mas muita gente ainda quer saber qual é a igreja verdadeira. Qual é a igreja que vai para o céu, como se a igreja fosse uma instituição salvífica, como se o Salvador não fosse Jesus Cristo, ou como se ele tivesse passado uma procuração para alguma instituição religiosa fazer esse processo. E mais, muitos se portam de uma maneira apologética para defender a sua fé, a sua expressão de fé, em detrimento da fé alheia e da filiação eclesiástica da outra pessoa. Ainda tem gente que age dessa maneira, sim. Ainda tem gente que faz esse exercício infértil ainda hoje. Mas eu posso lhe falar qual é a igreja verdadeira, sim, ou quais são as características, segundo a teologia sistemática, que classificam uma igreja como tal e que lhe diferenciam de uma seita. É claro que, do ponto de vista sociológico, existem estudos falando sobre religião, falando sobre seitas. Inclusive, teve um pensador alemão chamado Ernest Troeltsch que propôs ensaios e pesquisas muito relevantes sobre essa temática, mas eu vou procurar trazer uma resposta da teologia para esse tema. Não vá embora, assista até o final, porque eu tenho as características essenciais de uma igreja para falar com você. É claro que quando a gente fala sobre igreja, é um tema variado demais. Quando eu falo para um evangélico sobre igreja, denominação, igreja local, isso tem um significado que para um católico, por exemplo, não é a mesma coisa, não são termos sinônimos, né? Tem diferenças entre esses termos, até por conta da maneira que cada um compreende o que é igreja. Tá bom, igreja no sentido essencial, somos cada um de nós pessoas que creem em Jesus como Salvador. Tá bom, concordo com isso. Porém, estou falando no sentido comunitário. E muitas vezes, quando nós pensamos de igreja no sentido comunitário, nós acabamos por cair no vício de pensar a igreja como uma instituição religiosa. E nem sempre a igreja deve se resumir a uma instituição religiosa. Na verdade, ela deveria ser muito mais do que isso, embora hoje faça parte ser também uma instituição religiosa, até porque um lugar que recebe, que reúne pessoas, precisa ter uma série de questões legais. Precisa ter um CNPJ, precisa dar conta do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, é o mínimo que se espera numa organização honesta e decente. Precisa zelar pelas pessoas que se reúnem ali, embora muitas igrejas não estão nem aí para isso, salve-se quem puder, mas o certo, e a maioria pensa, no mínimo da segurança das pessoas que ali estão. Se acontece alguma coisa, quem que responde por isso? Se pensa nos extintores de incêndio, nas saídas de emergência, na acessibilidade a esse local, no estacionamento, porque tem várias questões envolvendo os carros que vão, cujos donos vão para a igreja. Enfim, é claro que as igrejas também têm que ter uma organização jurídica e institucional. Mas o erro é quando nós achamos que a igreja é apenas isso. Lá na época primitiva, na época antiga, a igreja não era institucional, eram pequenas comunidades que se reuniam quase que diariamente para celebrar os textos sagrados, para orar uns pelos outros, para estarem em comunhão. Basicamente, as igrejas que o Novo Testamento cita eram comunidades de 20 pessoas, de 30 pessoas, no máximo
de 50 pessoas, mas depois do século IV, com a virada constantiniana, essa igreja, que já era bem grande, evidentemente, ela vai construir grandes templos, grandes estruturas, vai absorver muito da estrutura e da hierarquia do império, vai estar lado a lado com o imperador, vai ser patrocinada pelo imperador, e hoje tem muitos líderes que sonham com essa relação próxima com políticos que lhe deem vantagem, que patrocinem os eventos e a construção do templo da sua igreja, que lhe dê muitas vantagens nessa relação político-eclesiástica. Enfim, a virada constantiniana representou um conforto grande para a igreja, uma estruturação que nunca tinha visto nada parecido até então, mas também custou muito da essência da igreja, custou muito da militância de fé daquela igreja. Tanto que no período medieval aquela igreja se tornou o centro da sociedade, a organização mais poderosa do mundo ocidental, e o líder daquela igreja, o Papa, a figura de maior autoridade no mundo ocidental, na maioria das vezes com mais autoridade do que o próprio imperador do Santo Império Romano e do que os líderes de cada nação, que ainda não tinha muito essa concepção nacional. Pois é, muitas pessoas acham que a sua igreja é a verdadeira, porque Deus revelou verdades a essa igreja que não revelou a ninguém mais. Que Deus chamou o líder daquela igreja para salvar o cristianismo no mundo inteiro. Você acha mesmo que depois de tanto tempo Deus chamaria um ser humano lá no Brasil para abrir uma igrejinha, uma denominação para salvar toda a humanidade? Bem menos do que isso, né? Com toda certeza, bem menos do que isso. Infelizmente, muitas igrejas reivindicam ser as porta-vozes da verdade. Essa é uma característica de uma seita religiosa, não de uma igreja. Segundo a teologia sistemática, e principalmente, é claro, a eclesiologia, que é a área que estuda a igreja no sentido essencial, bíblico e sistemático e também histórico do termo, existem 4 características essenciais de uma igreja. A igreja é santa, católica, una e apostólica. A igreja é santa, mas não deveria se pensar numa santidade de exclusão em relação ao mundo, à sociedade, mas como definia Calbart, numa separação para o mundo, numa santidade que serve ao próximo, que serve à sociedade, que serve o bairro no qual ela está inserido. Ela também é católica. Católica não como uma denominação necessariamente, mas como uma característica, porque o termo católico significa universal. É uma igreja que está presente universalmente, ainda que nenhuma denominação tenha uma representatividade universal, propriamente dito, porque nem a Igreja Católica, que é a maior das igrejas cristãs, está presente em todos os países e nações do mundo inteiro, porém é a coletividade da fé das pessoas que fazem parte de uma determinada igreja, independente do lugar onde essa igreja está, independente dos países, dos continentes, da cultura com a qual essa igreja se relaciona, mas deve haver uma unidade na fé entre essa igreja que é universal, no sentido essencial do termo. E mais, é claro que uma igreja ela não deve ser padronizadora. Ela deve respeitar a cultura e o valor das comunidades locais, das igrejas locais, porque uma igreja no Rio de Janeiro não tem a mesma cultura de uma igreja no Norte, que não tem a mesma cultura de uma igreja que está no Nordeste, que não tem a mesma cultura de uma igreja que está na África, ou que está na Europa, ou que está na Ásia. E cada lugar é um contexto específico, tem uma cultura específica,
tem um modo de celebrar diferente, tem uma maneira de receber a fé específica, e as localidades das comunidades precisa ser valorizado, precisa ser respeitado. Terceiro, a igreja é una. Por mais que ela seja plural, ela se concentra numa fé na pessoa de Jesus. Por isso, ela é uma igreja cristã e ela busca ter Jesus como centro da sua celebração e do seu ensinamento. E, por fim, ela é apostólica porque ela está ligada aos ensinamentos dos apóstolos, ao Novo Testamento, embora tenha muitas igrejas que só prega sobre o Antigo Testamento, não sei qual sentido faz. Aliás, se você quiser saber mais sobre isso, escreva aqui no vídeo as palavras pregação cristã, que a gente tem muito o que pensar e refletir sobre a pregação cristã. Você sabia que tem igrejas que 80%, 90% dos temas pregados lá são sobre o Antigo Testamento, sobre a Escritura judaica? Igreja que se diz cristã, que mal conhece o Novo Testamento, que mal conhece os escritos apostólicos. Qual sentido tem nisso, meu irmão, minha irmã? Pois é, mas tem esses casos sim. A igreja ela é apostólica porque ela está ligada à tradição apostólica e também porque ela é missionária. Esse era o sentido da palavra apóstolo, é o papel missionário da igreja, mas não de levar a confissão de uma tradição específica, mas de levar o serviço da igreja liderada por Jesus onde quer que ela esteja. Portanto, se você achou que a igreja verdadeira ela atende por um nome, por uma denominação, não é por aí, não. Até porque todas as tradições, com seriedade, é claro, têm as suas qualidades, têm os seus enriquecimentos a contribuir, mas também tem os seus limites, como toda instituição humana o tem. Hoje o nosso vídeo é para a gente pensar nas características essenciais de uma igreja. Ela é santa, una, católica e apostólica. Essas são as 4 fundamentais características da igreja, segundo a teologia sistemática, segundo a eclesiologia, principalmente, é claro. A igreja também é uma construção baseada na cultura dos seres humanos. E a igreja, na missão essencial que ela tem, ela deve apontar para Jesus, ela deve ser uma seta que mostra o caminho do Salvador e não dela mesma. Essas são características de uma igreja de verdade, segundo a proposta do Novo Testamento. Antes de você ir, deixa aquele like aqui nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo e se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se hoje mesmo. Eu tenho certeza que você vai gostar e aproveita e ative todas as notificações para não perder nada do que a gente faz por aqui. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.